paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 3 da BTU Dominical. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados, não somente com a lição da EBD, mas com todos os cursos que nós temos. Você pode entrar em contato por nosso link que nós deixaremos, o contato, onde ministramos aulas de bacharel, médio, treinamento para professores da EBD, também lideranças de igrejas, ok? E outros cursos também, treinamento para evangelismo, vários cursos que ministramos aí. Bom, vamos hoje para a lição 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. Nós temos nosso texto áureo, né? Em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nossa verdade aplicada diz: pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor, para nossa constante edificação. Então, aqui a oração como meio de comunicação, comunhão e edificação. Temos 3 objetivos: ensinar os fatores que nos motivam a orar, mostrar a importância de uma vida de oração e explicar os objetivos da oração. Nosso texto de referências tem Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18. A introdução nos diz assim: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo o tempo para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. Meus amados, esse é o texto, tá, que está escrito na tua revista, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho. A oração, tá? Como você enxerga? Como obrigação ou como prazer? Para você pensar mais um pouquinho, eu gostaria que você pensasse como você interpreta a comunhão com a pessoa amada, né? Como você interpreta, tá, o momento de comunhão que você tem com aquela pessoa que você ama? Isso é uma obrigação ou isso é um prazer? É uma obrigação tua estar com a pessoa que você ama ou é um prazer estar com essa pessoa? Né? Como você coloca isso? Tá? Eu gostaria que você pensasse nisso, porque a forma como interpretamos, às vezes, a oração nos limita na nossa atitude de oração. A oração, por muito tempo, se colocou como uma atividade de sacrifício, como uma atividade de obrigação. Mas a oração, Jesus disse assim: quando vocês orarem, vocês vão dizer Pai Nosso. Então, aqui há um deleite de comunhão familiar. Então, meu amado irmão, minha irmã, vê se você consegue enxergar a partir de hoje a oração como um momento de prazer, deleite, comunhão, não sacrifício, porque não é um sacrifício falar com a pessoa amada, não uma obrigação, porque não é obrigação você falar com a pessoa amada, é um prazer, ok? Pense bem, vamos ver fatores que nos motivam a orar. A oração vinda de um coração alegre, a fé exercida pelos santos e o testemunho dos santos. A oração vinda de um coração alegre. Pelo que, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Efésios 1, 15 ao 16. Bom, perceba aqui que o apóstolo, né,
ele foca com o que a graça de Deus opera na vida dos santos. Tá? Então, é muito importante quando nós aprendemos, assim como Paulo, a focar, a ver, a enxergar o que Deus está operando nas pessoas, como a graça de Deus está operando nas pessoas. Porque isso é importante, porque Paulo está focando nas questões positivas daquelas pessoas. Ok? Então, quando você aprender a focar nas coisas positivas nas pessoas, como a graça de Deus opera nelas, você vai ter um coração alegre, tá? Você vai ter motivos para orar. Gratidão por ver um povo de bem com Deus. Então, Paulo, ele vê esse povo, ele vê a graça de Deus operando, como a fé opera, como o amor está operando neles, tá? Então, quando ele vê o bem desse povo, ele se alegra, tá? Ele está bem com Deus, né? Então, isso é interessante, quando nós aprendemos, tá, a focar em coisas positivas nas pessoas, tá? Então, se você fizer isso, tenho certeza, tá, que você vai ter razão de adorar a Deus. De alguma forma, creio que a graça de Deus está operando na vida das pessoas que você conhece, tá? Ou os irmãos da igreja, ou um parente, com certeza tem a graça de Deus agindo aí. Esse é um motivo para agradecer a Deus, um motivo para orar. A fé exercida pelos santos, né? O que acontece? Lá em Éfeso, quando Paulo adora a Deus pela fé e pelo amor que esses cristãos manifestam, como Deus opera neles, né? Ele tem razão, porque a cidade de Éfeso era uma cidade portuária e as cidades portuárias, normalmente lá no Oriente, né, também elas tinham muito a prostituição, tá? E os cultos aos deuses gregos envolviam muito isso. Mesmo que a deusa Diana, que é a deusa da fertilidade e da maternidade, né? Ou a da caça e também a protetora de animais. Né? Então, essa deusa, tá? Ela era tipicamente se apresentava como um ídolo de uma mulher com vários seios, né? Porque ela disse que a deusa da fertilidade ou maternidade ajudava as mulheres que estavam em processo de parto, né? E também é representado com a mulher com a flecha, né? A deusa da casa. Então, esta mulher, ou esta deusa, né, era adorada lá em Efésios, tá? E os cristãos se mantinham inabaláveis e fiéis ao evangelho que haviam recebido, né? Então, a cultura religiosa é muito forte. Essas pessoas vivem nesse meio, mas eles ficam firmes, tá? Com sua fé, com sua crença, seus valores, né? Os valores cristãos, tá? Orientam no dia a dia estas pessoas, né? Então, essa fé, tá, que é exercida pelos santos, ela tem seu valor, né? Então, o que eu valorizo, isso orienta a minha vida, né? Então, essa fé que eu valorizo, lá em Éfeso, né, se eu fosse um cristão de Éfeso, tá? A fé que eu valorizo orienta a minha vida cristã. Os testemunhos dos santos. O amor para esta igreja era mais do que um lema ou um rótulo, tá? Os cristãos daquela congregação expressaram um amor verdadeiro, baseado em sua fé no Senhor Jesus. Interessante. Esses cristãos, né, nós vimos nos versículos anteriores, né, que têm um amor manifesto, tá? Então, esse amor não é um nome, né? Não é algo assim religioso, tá? Não, tá? O amor aqui é algo prático, é uma vida, tá? E João 3,35 nos aponta que Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, é uma prática, uma ação, uma atividade, um comportamento, tá? Que vem do profundo, né, do amor, tá? Então, um coração que ama profundamente, ele vai agir, tá? Vai
vai movimentar-se isso em relação do benefício dos outros. Então, essa igreja é alguém assim, tá? Que tem o amor como um elemento muito essencial na sua vida, no seu dia a dia. Você vai ver isso, tá? Que faz diferença, né, na vida do cristão. A disciplina da oração, a intercessão, gratidão e ação de graças e disciplina na oração. Né? A disciplina da oração. A oração é o meio pelo qual o Senhor e nós interagimos para receber suas orientações. Tá? Então, você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que quando falamos de oração aqui, nós estamos falando de simplesmente ficar de joelhos dobrados. Quando falamos de receber orientações, quando é que você precisa de orientação? Todo dia, toda hora, todo momento, né? Então, no dia a dia, tá? A vida deve ser de oração. Né? Paulo disse para nós orarmos sem cessar. Não quer dizer ficar de joelho dobrado o dia todo, mas sim de você estar interagindo com Deus. Tá? Está em comunhão. Né? Enoque andou com Deus. Tá? Então, esse andar com Deus, esse viver com Deus. Disse o Senhor que Abraão era seu amigo, né? Noé também. Né? Então, é importante essa interação. Tá? Como eu me relaciono com Deus no dia a dia. Tá? Quando eu estou fazendo meus afazeres comuns, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, não somente na igreja. Então, essa é a disciplina da oração, importantíssimo nisso, porque às vezes as pessoas associam oração com igreja, ou momento de estar simplesmente fechado no seu quarto. Tá? Isso aqui é mais do que isto. Tá? A oração é interação com Deus no dia a dia. Intercessão. Foram as coisas positivas que Paulo vê nos cristãos de Éfeso que o motivou a orar por esses cristãos. Né? Isso se chama intercessão, tá? Orar pelos outros é intercessão. Além de orar por nós mesmos e nossas necessidades, devemos orar pelo próximo, pois é dever de todos os cristãos. Né? Ou seja, quando nós estamos intercedendo, né, nós estamos fazendo que Deus esteja trabalhando a favor desses irmãos. Interessante a intercessão, porque quando eu estou interagindo pelos irmãos, ou por qualquer pessoa, ao mesmo tempo que eu intercedo, eu me beneficio. Tá? Porque nós, em Cristo, somos um só corpo. Tá? É como cuidar de uma parte. Vamos fazer de conta, né, que está machucado esse braço, né? E quando eu cuido dele, quando eu trato dele, tá? Todo o corpo é beneficiado, né? O eu sou beneficiado. Então, na intercessão, nós fazemos isto, cuidamos dos outros, né? Em oração, e assim todos nós somos beneficiados. Dick Heisman, né, ele escreve no livro de oração, ele disse assim: um intercessor é alguém, homem, mulher ou criança, que luta em oração a favor de outras pessoas. Como tal, a oração intercessora identifica-nos com Cristo, pois ser como Jesus Cristo implica em ser também um intercessor. Ele vive sempre para interceder, né? Uma frase fantástica, né? Veja, se Cristo vive para interceder por nós, e se eu, né, quero ser também alguém que me identifica com Cristo, eu ser um imitador de Cristo, tá? Também, né, eu devo estar nesse estado de intercessão. Tá? Eu devo interceder também pelos outros, porque esse é o papel do cristão. Gratidão e ações de graça. Pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Veja, Paulo escutou, né, que o evangelho está provocando resultados na vida dos irmãos de Éfeso. E ele agradece a Deus por isso, né? Assim como
privilégio, como pelo privilégio de fazer parte disso, né? Então, Paulo evangelizou, investiu nesses irmãos, nessa igreja, tá? E ele, quando vê, né, ou ele ouve, né, como Deus está fazendo um grande progresso na vida deles, como eles estão tendo resultados positivos, ele agradece a Deus, tá? Eu creio que você talvez já teve essa experiência, né? Quando eu me lembro do campo missionário, quando vivi por mais de 19 anos e meio fazendo missões, e quando eu escuto aquelas pessoas, às vezes mandam uma mensagem, né? Ou eu vejo ou escuto de que alguém me diz assim, nossa, aquela pessoa como está sendo uma bênção nas mãos de Deus, como aquela cidade, aquela igreja está prosperando, a gente glorifica a Deus, tá? Então é isso que está acontecendo aqui com Paulo, né? Então é muito importante quando nós participamos de algo, né? E assim nós damos graças a Deus, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo nestas vidas. Disciplina na oração. Paulo era um grande homem de oração. Os cristãos podem orar dentro de 3 formas gerais, tá? Então vamos entender aqui. Primeiro, podemos orar para nos renovar espiritualmente, né? Assim, isso é bem pessoal, né? Eu preciso me manter em renovação. Também, quando temos uma necessidade pessoal, né? Podemos orar também diante de uma necessidade pessoal, tá? Ou quando intercede por alguém, tá? Então, a oração, tá, pode ter esses 3 formatos, tá? Quando eu preciso, né, minha comunhão contínua com Deus, como nós falamos anteriormente, isso me ajuda a renovar-me continuamente. É a mesma coisa que quando o carro está ligado e a bateria, né, está iluminando, está gastando energia, mas ao mesmo tempo o carro que está girando está fazendo girar o motor, que está fazendo girar, né, um processamento, né, que alimenta a bateria, que recarrega a bateria, tá? Então é assim, tá? Quando estou em comunhão com Deus, tá? Isso me renova. E também orar quando temos necessidades pessoais, tá? Não é errado orar por necessidades pessoais, tá? Eu sou você, né? Se colocar diante de Deus, Deus gosta disso, tá? E quando intercedemos por alguém, né? Então a disciplina de oração pode cobrir esses 3 áreas, tá? Interceder, né? Pedir, né? A favor de alguém, apresentar a causa de alguém. O objetivo da oração, né, que Paulo coloca, tá? Espírito de sabedoria, espírito de revelação e iluminação de entendimento. Paulo ora para que os irmãos tenham uma sabedoria espiritual e uma visão mais clara da vontade de Deus para as suas vidas, que habilita o discípulo de Cristo a se aprofundar no conhecimento de Deus. Isso é interessantíssimo, tá? Então, a sabedoria espiritual, né, nos abre a visão, tá? E nos habilita, tá, como discípulos de Cristo, a nos aprofundar no conhecimento de Deus. E isso o que faz? Nos capacita, né? Capacitando-os em todo o tempo a fazer uso dos melhores meios, métodos, formas, tá? De se alcançar o alvo mais elevado, a saber, a glória do Deus Trino. Então, quando eu tenho sabedoria que vem de Deus, né, e eu aprofundo o meu conhecimento de Deus, eu vou discernindo como que Deus age, as várias formas que Deus cria, né, para ter resultados. Às vezes nós, com nossos recursos naturais, né, a sabedoria natural, nos permite uma análise natural de uma circunstância, de um problema, tá? Ou de um texto bíblico. Tá? A gente olha de forma natural. Mas quando nós aprofundamos no conhecimento de Deus, tá? Aí nós vemos, né, há várias opções, vários caminhos, vários meios de soluções, né? E nós entendemos todo um contexto dentro desse texto, tá? Nós vemos o texto e todo o contexto que nos ajuda a ter um conhecimento maior. Tá? Então, quanto mais conhecimento, mais opções tenho de ver os caminhos, tá, que Deus nos providencia, ok? Espírito de revelação não é outra coisa senão o conhecimento pleno e profundo de Deus, recebido através
de todas as verdades reveladas por Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo. Veja, isso os levaria, né, esse conhecimento, tá, levaria ao reconhecimento dos caminhos de Deus para as suas vidas e o desejo determinado de seguir as suas diretrizes. Então, como que eu vou, né, seguir os caminhos de Deus se eu não reconheço elas, né? Então, quando eu tenho a revelação, quando eu enxergo, tá, esses caminhos, né, quando eu me é revelado esses caminhos, tá, aí eu tenho opção, né? E aí eu tenho o desejo de determinar de seguir essas diretrizes. Tá? Então, duas coisas importantes aqui, tá? É você, tá? É ter o desejo, tá? Eu quero mudar, né? Eu quero agradar a Deus, tá? E você saber o caminho, como fazer isso, tá? E isso vem, né, através do conhecimento profundo de Deus, tá? Quando o Espírito Santo nos revela estas questões, ok? Agora, é interessante, né, quando fala também de iluminação do entendimento. Efésios 1:18 diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Bom, a natureza caída do homem não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Só com a ajuda divina, para poder compreender o desenvolvimento do plano mestre que Deus traçou para todos os séculos. Veja, você lembra que lá atrás Adão e Eva pecaram, né? Adão e Eva lamentavelmente se deixaram enganar, né, pela serpente, pelo maligno, que disse assim, quando vocês comerem do fruto, vão ser semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal, discernindo, né? Na verdade, eles já tinham o conhecimento claro, tá? Mas quando eles pecam, isso se obscurece. Tá? Eles perdem essa capacidade, essa habilidade de discernir literalmente o que é ou não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, somente tendo iluminado os olhos de entendimento que podemos voltar a ter essa natureza, ou essa visão, né? Então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Veja, a palavra entendimento em Efésios 1:18, no grego, vem da palavra cardia, que é coração, mente, caráter, eu interior. Então, é interessante porque os olhos do coração são esclarecidos, iluminados, quando o coração é purificado. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha só, tá? Então, quando eu me conecto com Deus, tá, de novo, tá, é como se eu soprasse o nevoeiro que estava aqui na minha frente. Tá? Porque o pecado, né, estava como uma nuvem aqui. Tá? Ele não me deixava ver claramente a vontade de Deus, o caminho de Deus. Agora, quando eu aceito Jesus, coração purificado, tá? Deus dispersa essa nuvem, ok? Agora, uma informação extra para você, é interessante, né? Quando a gente vê na Bíblia algumas coisas que parecem assim, algo como se a Bíblia estivesse inventando, né? Mas é interessante que hoje a ciência, você pode pesquisar depois, tá? Nos mostra que nós temos 3 sistemas neurais. O ser humano tem 3 sistemas neurais. É como se fossem 3 cérebros, tá? De fato, é o cérebro aqui na cabeça, né? O sistema neural aqui do cérebro, tá, da cabeça. Tem um sistema neural no coração, tá? E outro sistema neural no intestino, né? É interessante, tá? Você pesquisa depois, né? Porque algumas pessoas acham que só tem no cérebro o sistema neural, né? Mas o coração também, tá? Aliás, tá? Quando um feto é criado no ventre da mãe, primeiro órgão a se formar é o coração. E o coração, com esse sistema neural, ele coordena todo o processo de crescimento, desenvolvimento do feto. Tá? Depois, né, por último, é o cérebro da cabeça. Tá? E também nós temos, né, o sistema neural do intestino. É interessante porque o sistema digestivo ele conta com 500 milhões
de neurônios, tá? Se você não sabia, agora fique sabendo, tá? E mais de 30 neurotransmissores, né? Então, a Bíblia, tá? Ela parece, né, que a gente fala alguma coisa para que parece que não tem nada a ver, a iluminado o entendimento, o coração, porque literalmente no nosso coração tem processos neurais, tá? Muito bem, meu amado, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, espero que acrescente bastante na tua EBD. Para o próximo domingo, esta pré-aula. Deus vos abençoe, nos chegamos aos momentos finais, nos falamos, ensinamos os fatores que nos motivam a orar, mostramos a importância de uma vida de oração e explicamos o objetivo da oração. Deus vos abençoe, muito obrigado por tudo. Você que está assistindo a primeira vez, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe seu like. E todos os amados também, muito obrigado, vocês que comentam, que deixam seu like. E estão divulgando a palavra de Deus ao compartilhar. Deus os abençoe, muito obrigado, uma boa EBD para todos vocês.